Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa sequência de aulas aqui para você, meu amigo, que está procurando esse sucesso na carreira militar. Olha, essa carreira de sargento, pessoal, tem inclusive novidades, né? Novidades. Não sei se vocês estão sabendo, estão construindo agora, recentemente, em Recife, mais um local para formação de sargentos com muitas vagas. Então, para você que está buscando, né, o seu caminho dentro da carreira militar, é uma excelente notícia. Fica ligado, fica acompanhando. E hoje aqui nós vamos falar sobre esse projeto Sargento, e vamos falar de matemática, um assunto super gostoso, né? Queria dar um salve para você que está aqui nos assistindo de todo o Brasil. Manda aí no nosso chat de onde que você é, quero interagir aqui com vocês. Nós estamos aqui ao vivaços, então queremos essa interação com todos vocês. Muitíssimo obrigado aí ao suporte do pessoal do Alfa, ao Matheus que está aí acompanhando aí, valeu demais. Grande Jeff, obrigado aí pelo suporte também. Também tem a Marta, né? Obrigado, Marta, Matheus, Tayana, né? Muito bem, muito bom vocês aqui com a gente. Vamos então, já quero logo que você dê aquele like campeão para a gente começar com muita energia, com muita empolgação. E olha, mesmo que você esteja se preparando para carreiras policiais, para outras carreiras de concurso, também é válido essa aula, não ficaria servindo apenas para a carreira militar, porque nós vamos falar de análise combinatória. Caramba, que massa, hein? Análise combinatória. Vamos trabalhar esse assunto, esse tema, bem direitinho, e vamos trabalhar o quê? Eu escolhi uma parte da análise combinatória que é o princípio fundamental da contagem. Eu quero que você saia daqui entendendo muito bem quando é que eu somo, quando é que eu subtraio, quando é que eu multiplico, quando é que a gente usa permutação, arranjo, combinação. Eu quero que você saia entendendo. Mas essa aula é voltada exclusivamente para o princípio fundamental da contagem e como você pode resolver todas as questões usando essa mega ferramenta super importante da análise combinatória. Quando a gente fala de análise combinatória, a gente está falando de quê? Do princípio fundamental da contagem, mas a gente está falando da permutação simples, da permutação circular, da permutação com repetição, do arranjo e da combinação. Quer dizer, é uma série de coisas quando a gente fala de análise combinatória. Porém, quando eu estou falando aqui nessa aula, nós vamos focar em uma ferramenta, mas que essa ferramenta é capaz de resolver tudo, todo tipo de questão. Claro, tem momentos que é melhor usar a fórmula, mas eu diria que 60% das questões você faz melhor usando o princípio da contagem e tem 40% das questões que você faz melhor usando a fórmula específica de cada coisa. Tudo bem? Então nós vamos nos focar principalmente aqui no princípio fundamental da contagem. Essa vai ser uma tarde muito bacana, uma tarde de construção do conhecimento. Vem comigo, porque aqui o negócio é pouco papo e só sucesso. Vamos trabalhar, deixa eu dar uma olhada aqui. Me diz aqui de onde você é. Um salve aí pro Gabriel, grande Gabriel, um abraço, viu, querido? João, boa tarde também, João. Tamo junto aqui, viu, na construção do conhecimento de vocês. Então, quando a gente fala dessa parte da análise combinatória, ela é uma parte muito poderosa, tá? Ela é uma parte muito poderosa. Quando você fala vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui de onde... Me diga aqui, gente, de onde vocês são... De que estado vocês estão nos assistindo? Qual é o seu foco? É ESA? SpaceX? Qual é o teu foco? É A? Então você já estava sabendo dessa notícia bacana que saiu agora recente, falando sobre o novo local de ensino, né? Novo local de ensino que você vai ter para
estudar para as carreiras militares, isso aí é super importante, né? Isso é super importante. Então, vamos lá, vamos vir comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente, Matheus. Não esqueçam os likes, né? Opa! Eduardo aí de Cuiabá, Gabriel da Paraíba. Show de bola! Muito bacana, né? A interação de vocês aqui com a gente. Então, hoje nós vamos trabalhar. Me diz aí uma nota de 0 a 10, isso é muito importante para a gente poder começar bem. Quando a gente fala de análise combinatória, que é esse assunto super bacana, super interessante, existe uma coisa chamada princípio da contagem. Mas eu queria que vocês me dessem uma noção, como é que está na tua cabeça essa matéria? É uma matéria fácil, média, difícil? É importante você me dar esse feedback. Vocês acham que é uma matéria fácil, uma matéria difícil, matéria mais ou menos? Porque ela é uma matéria que sempre tem a sua questãozinha garantida em todos os anos, tá certo? Tem sim, Maria, tem um materialzinho que eu acho que talvez monitor, por gentileza, depois você pode verificar aí o material aí para os alunos, tá joia? Nós vamos, pessoal de Natal, bacana, né? Natal chegando por aí também, né? Então, eu queria uma nota de 0 a 10 para o tanto que você sabe de análise combinatória. Para a gente poder, eu vou combinar uma coisa com vocês aqui. Eu queria combinar que eu vou fazer de conta que você não sabe nada de análise combinatória. Posso fazer assim? E aí, bacana? Professor, vou fingir bem direitinho, tá bom, tá certo. Então, nós vamos trabalhar esse assunto aqui do zero, como se você não soubesse de nada. E a coisa mais importante que a gente tem para falar é justamente o que a gente chama de princípio da contagem, que ele é dividido em dois. O princípio aditivo, que ele está ligado à soma das possibilidades, e ele está ligado à palavra ou, presta atenção nisso, hein? O princípio aditivo, ele está ligado ao ou, enquanto que o princípio multiplicativo, olha aí, ó, Cássio diz que é 0, né? Maria diz que 7. Daniele, 2. Gabriel, 8. Opa, então a média aí tá num 4, mais ou menos, né? Então, olha, eu vou fazer, viu, Eduardo? Nós vamos partir do pressuposto que você não sabe nada. Quem já é bom vai dizer, caramba, quantas coisas novas eu aprendi nessa aula. E quem tem dificuldade vai conseguir sair do zero e acompanhar a aula todinha, porque nós vamos falar de questões fáceis, médias e difíceis, viu, Gabriel? Fica ligado até o fim, você vai ver muita questão boa. E nessa aula eu garanto para você que você sai entendendo tudo de análise combinatória quando diz respeito ao princípio da contagem, o princípio fundamental da contagem, que, como nós dissemos, é dividido em dois: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que ele está ligado ao produto das possibilidades e ele está ligado à palavra e. Gente, fica ligado nisso aí. O princípio aditivo, ele está ligado a quê? A soma das possibilidades. Se liga na palavra ou. E o princípio multiplicativo, ele é o produto das possibilidades e ele está associado ao e. O que é que significa isso, tá bom? Vamos entender o que é que significa isso. Vamos supor, viu, Eduardo, que você tem uma empresa, tá? Que você tem uma empresa aí em Cuiabá e é uma empresa de roupas, por exemplo. Você tem uma empresa e você tem 5 funcionárias mulher e 3 funcionários homens. Quer dizer, o Eduardo tem uma empresa com 8 funcionários e você precisa escolher uma pessoa que vai para um congresso em São Paulo. Presta bem atenção. Você vai escolher ou uma das 5 mulheres ou um dos 3 homens. Presta atenção. Ou uma das 5 mulheres ou um dos 3 homens. Quantas escolhas o Eduardo tem para escolher essa pessoa que vai representar a empresa dele num congresso lá em São Paulo? Veja bem,
ele tem 5 funcionários mulher e 3 funcionários homens. Ele só vai escolher uma pessoa, ou uma das 5 mulheres, ou um dos 3 homens. Quantas escolhas ele tem? 8 escolhas. Eu vou somar as possibilidades. 3 mais 5, 8. Por quê? Porque é o princípio, o que eu quero que vocês fiquem ligados, é que nós estamos usando o princípio aditivo. Como eu disse que o Eduardo ia escolher ou uma das 5 mulheres, ou um dos 3 homens, ou uma coisa ou outra, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as possibilidades. Eu vou somar as possibilidades. Ah, entendi. Por isso que é princípio aditivo. Mas, por outro lado, vamos imaginar que o Eduardo ele vai ter que escolher um casal. Ele vai ter que escolher um dos 5 homens e, presta atenção a palavra, hein? E das 5 mulheres e um dos 3 homens. Quer dizer, vai formar um casal. Você, Eduardo, vai pegar um casal da tua empresa, vai escolher um dos teus 3 funcionários homens e uma das 5 funcionárias mulher e vai formar um casal. Quantos casais diferentes você pode formar para representar a tua empresa lá nesse congresso que vai ter em São Paulo? A pergunta é, quantas possibilidades? A resposta é 15. 3 vezes 5, 15. É justamente o princípio multiplicativo, onde eu vou fazer o produto das possibilidades. Ah, então agora eu entendi. Quando é uma coisa ou outra, eu somo. Quando é uma coisa e outra, eu multiplico. Por quê? Porque eu multiplico? Porque vai ser esse homem com uma dessas 5 mulheres, esse homem com uma dessas 5 mulheres, mais 5, esse homem com uma dessas 5 mulheres. 3 vezes 5, 15. Por isso que eu formo 15 casais diferentes. Tá ligado? Então é aí onde a gente usa o princípio multiplicativo. Isso aqui é a alma do negócio para a gente poder entender muitas questões. Vou fazer aqui um exemplo, tá? Imagina que um de vocês, tá? Que chegou, por exemplo, Gabriel, passou já num concurso das carreiras militares, #rico, né? Agora já tá rico, né, Gabriel? E aí vai inventar de comprar um carro para ele. E quando ele chega na loja, veja bem, quando você chega na loja, você tem 3 modelos de carros diferentes. Você tem o modelo básico, o modelo luxo e o modelo esportivo. Você tem o carro em 2 motores diferentes. Você pode escolher o carro no motor a gasolina ou no carro motor elétrico. Então você pode escolher o carro no motor a gasolina ou no motor elétrico. E a cor, você tem 5 possibilidades de cores para escolher. O carro pode ser branco, preto, prata, azul ou vermelho, né? Esse lindo vermelhão aqui. Bem, então a questão é, de quantas maneiras eu posso escolher o carro? A primeira coisa que eu queria te perguntar é, quando você vai escolher o carro, presta bem atenção, quando você vai escolher o carro, você escolhe o modelo ou o motor ou a cor do carro? Ou você escolhe o modelo e o motor e a cor? É E ou é OU? Naturalmente é E. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o produto. Tem que escolher o modelo E vezes o motor E vezes a cor. Quantos modelos diferentes eu tenho? 3. Escolhi o modelo luxo, pronto. Quantos motores eu tenho? 2 tipos de motores, a gasolina ou o elétrico. Aí eu escolhi elétrico. Quantas cores eu tenho? 5 possibilidades de escolha. Eu escolho uma, vermelho. Então vai ser 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30 combinações. Eu tenho 30 combinações de cores que eu posso colocar para esses carros. Você compreende? Então eu tenho 30 carros diferentes, ou seja, a loja, ela teria que disponibilizar, na loja, ela teria que disponibilizar 30 carros diferentes para ela conseguir colocar para o cliente todas as combinações de modelo, de motor e de cor ao mesmo tempo. Beleza? Tá compreendido aí? Então aí eu teria
30 possibilidades de carro. Então, exatamente, Gabriel, o OU eu somo e o E eu multiplico as possibilidades. Inclusive, tem muita gente que me pergunta, professor, e quando é que eu subtraio? Eu subtraio quando é mais fácil pegar o total de possibilidades e tirar só uma partezinha que eu não quero. Como, por exemplo, imagina um auditório que cabe em 400 pessoas, esse auditório está quase lotado, mas ele não está lotado, o auditório está quase lotado. E eu quero, de uma maneira inteligente, contar o número de pessoas que estão sentados, o número de pessoas que estão presentes no auditório. Veja bem, eu sei que cabem, olha lá, eu sei que cabem no auditório 400 pessoas. Só que esse auditório não está lotado, está quase lotado, mas não está lotado. Como é que eu contaria o número de pessoas que estão sentadas de uma maneira inteligente? Ora, se eu sei que a capacidade do auditório é de 400 pessoas, a melhor coisa que eu faço é contar as cadeiras vazias. Pronto, tem 20 cadeiras vazias. Logo, tem 380 pessoas sentadas. Ou seja, eu subtraio quando é mais fácil pegar o total e tirar o que eu não quero. E o que é que eu não quero? As cadeiras vazias. Tá certo? Eu já não quero as cadeiras vazias. Então, é isso que eu faço. Eu pego o total e tiro as cadeiras vazias. Massa? Vamos avançar. Placa de carro. A placa de carro antiga, que está saindo, né, de vigor, ela é formada por 3 letras, seguida de um algarismo de 0 a 9, aí outro algarismo, algarismo, algarismo. A pergunta é, com esse modelo de placa que atualmente existe, eu consigo produzir quantas placas de carro? A questão é essa. Quantas placas de carro eu consigo com esse modelo de placa? Veja bem, a primeira letra, diz aí para mim no chat, a primeira posição de letra, eu tenho quantas possibilidades? Quantas possibilidades de letras eu posso botar aqui nessa posição? Aqui, nós vamos fazer o produto das possibilidades. Então, aqui nessa posição, eu vou botar a quantidade de possibilidades. Eu tenho 26, porque o nosso alfabeto tem 26 letras. Se o nosso alfabeto tem 26 letras, nós temos 26 possibilidades de letras para essa posição. Beleza? Bacana. Aí vamos supor que eu escolhi a letra R. Agora, nessa segunda posição, eu tenho quantas possibilidades de letras para colocar aqui nessa posição? Diz aí para mim no chat. Quantas? 26 ou 25? O que é que você acha? 26 ou 25? Resposta? 26. Por quê? Porque quem disse que eu não poderia ter a placa RRR? Ou RCC? Pode ser? Pode. Podem ter 2 letras. Veja bem, eu posso ter a placa de carro, ela pode ter as letras BBB, BBC, ABC. As 3 letras podem ser iguais, podem ser todas diferentes, podem ser 2 iguais ou diferentes. Então, qual é o moral da história? Nas posições de letra, eu terei 26, 26 vezes 26. Por quê? Porque a letra que eu usei, eu posso usar de novo. A não ser que o enunciado tivesse dito quantas placas de carro tem no Brasil cujas letras são diferentes. As letras são distintas, ou sem repetir as letras. E aí, se ele tivesse dito isso, sem repetir as letras, nesse caso, agora sim, você colocaria 26, 26, 26. Ou 26, 25, 24. Se ele falasse que era com repetição, tá bom? Muito bem. Agora, nessa posiçãozinha aqui, quantas possibilidades eu tenho? Ou seja, essa primeira posição aqui, quantas letras, quantos algarismos, melhor dizendo, eu posso botar? Professor, são 9? Não, a resposta são 10, né? Acertou quem disse 10, porque é de 0 a 9. Não tem problema nenhum ter a placa 0348, por exemplo, não tem problema nenhum. E como eu não falei que eram algarismos distintos, aqui pode ser o mesmo que eu já usei. Então aqui eu também tenho 10 possibilidades.
e no outro 10 e no outro 10. Moral da história. Com esse sistema de placas que nós temos antigo, ele dá para 175 milhões de placas de carro. Ou seja, é um sistema que ainda não extrapolou. É um sistema que ainda não extrapolou. Nós temos mais de 100 milhões de veículos, mas esse sistema ainda não extrapolou. Aí você deve estar se perguntando, professor, e esse sistema de placa novo, né? Na sua cidade já tem muito carro com placa nova? Tem mais carros com placa nova ou mais carros com placa velha, né? Com a placa cinza? A placa nova, ela tá sendo colocada devagarzinho, só carros novos, ou quando você vai comprar um carro usado e aí ele vai ter que fazer o emplacamento, aí ele emplaca, aproveita e troca a placa. Então, só nesses dois casos. Ou quando o carro é novo, aí ele é obrigado a colocar a placa, que a gente chama de a placa do sistema Mercosul, né? Essa plaquinha aqui, que é azulzinha com o nome Brasil. O que é que ela tem de interessante também, essa placa? Nessa placa do Mercosul é uma letra E, outra letra E, outra letra. Depois nós temos um algarismo de 0 a 9. E o que foi feito agora nessas primeiras placas aqui é que no lugar de um número, nessa segunda letra aqui, esse segundo algarismo, agora foi substituído por letra. Lá no futuro vai poder ser letra ou número. E aí vai começar a embaralhar letras e números aí. E aí vai dar bilhões de placas. Mas só essa mudança, você vai ter 26, 26 vezes 26, não muda nada, né? Aqui são letras, as três primeiras posições. Primeiro aqui é um número de 0 a 9. E aqui volta a ser uma letra, ou seja, 26 possibilidades. Aqui vai ser um número por enquanto e aqui um número por enquanto. Então 10 e 10. Nesse caso, você vai ter 456 mil placas de carro novas, além daquelas que já existiam. Além daquelas que já existiam, nós vamos ter 456. Então, isso é placa nova. Quando isso aqui puder ser letra e número, ao invés daqui ser 26, aqui vai ser 36. É interessante, eu estou comentando aqui sobre essa história da placa nova, porque é algo que é interessante para cair na tua prova. De repente, você vai ver que agora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter, sim, placas essa placa nova caindo, ou no Enem, ou num concurso das carreiras militares. Você vai ver. É uma coisa que é, né, bem atual, então a chance de cair é muito boa. Ora, vamos fazer agora uma questão aqui para as meninas. Olha só que interessante essa questão. Imagina que uma menina vai fazer uma viagem e ela tem à sua disposição 2 calças, 3 blusas, 3 pares de sapatos e 2 vestidos. A pergunta é, de quantas maneiras ela pode se vestir para tirar uma foto, né, e postar lá no Instagram? Veja que ela foi fazer uma viagem e ela levou apenas essas roupas. Uma viagem para poucos dias e ela levou apenas essas roupas. A questão é, quantos looks diferentes ela consegue montar? É claro que agora nós vamos aplicar a ideia do ou. É claro que ela, quando for se vestir, ela vai de blusa e calça e sapato. Veja que eu estou multiplicando, porque aqui é um e, olha só, aqui é o e. Quando é uma coisa e outra, eu multiplico. Ou ela vai de vestido e sapato. Então ela vai de blusa e calça e sapato, olha só, por isso que é vezes aqui e aqui. Ou, entendi, bem aqui é ou ela vai de vestido e sapato. Tá bem claro para você, né? Essa ideia do e do ou. Então, quando é uma coisa e outra, claro que ela não vai se vestir de blusa, calça, sapato e vestido. Concorda comigo? Ela não vai de blusa, calça, sapato e vestido. Ela tem que escolher ou blusa, calça e sapato, aí eu faço a conta, ou ela vai de vestido e sapato, aí eu faço a conta. Depois, com esses dois resultados, eu somo os resultados. Então veja, blusa, ela tem 3 possibilidades de blusa.
Uma vez que ela escolhe essa blusa aqui, por exemplo, agora vai acontecer. Quantos pares de sapatos ela tem? Quantas calças ela tem? 2. Aí vamos supor que ela usa essa calça. Quantos sapatos ela vai ter? 3. Aí vamos supor que ela usa esse sapato. Então, ela vai ter 18 combinações de roupa usando exatamente a blusa, a calça e o sapato. Ou, aí começa tudo de novo. Agora é como se a questão estivesse começando agora. Quantos vestidos ela tem à disposição? 2. E quantos sapatos? 3. Tá certo? Então, agora, se fossem 2 garotas, por exemplo, 2 amigas tinham essas roupas para compartilhar, aí já era diferente. Por quê? Porque se essa menina escolheu esse sapato, a outra menina não teria mais 3 possibilidades, só teria 2, porque a amiga já tinha escolhido um sapato, mas a calça e a blusa não é compartilhado. Então, a primeira escolhe a blusa, a calça e o sapato, aí a outra tem à sua disposição 2 vestidos e somente 2 sapatos. Mas como eu estou dizendo, a mesma pessoa ou vai fazer uma coisa ou vai fazer a outra. Portanto, aqui nós temos o quê? 18 mais 6 e eu tenho o resultado 24. Caramba, que legal, gente. Essa questão foi bem interessante para deixar claro a diferença de quando você tem o e quando você usa o ou seja, quando você soma e quando você multiplica. É isso que eu queria deixar muito claro aqui para você, é justamente a ideia de quando é que eu somo, quando é que eu multiplico, e aí nessa questão isso fica muito evidente. Eu acho muito legal essa questãozinha. Gostaram? Bom, então vamos lá. Vamos para mais uma questão bem tranquila e que vai dar a ideia do que é permutar. De quantas maneiras 5 pessoas podem posar para uma foto? Veja bem, eu tenho aqui 5 amigos: Auris Wanderson, Emily Glauce, Solgenistocleides, Denis Vânia e Denis Gleison. Só nome bonito. Então o que acontece? Eu tenho aqui 5 amigos que estão lado a lado para postar uma foto lá para o Instagram. Então a pergunta é de quantas maneiras eles podem se organizar. Eu vou fazer os tracinhos, como são 5 pessoas para 5 lugares, eu vou botar os 5 tracinhos e vou perguntar quantas pessoas podem ficar nessa posição, nessa primeira posição. Quantas pessoas podem ficar nessa primeira posição? Resposta: 5, correto? 5 pessoas. Aí vamos supor que eu escolha o Solgenistocleides. Pronto, ele já ficou ali naquela primeira posição. Qual é o moral da história agora? A pessoa não pode, obviamente, ficar repetida, né? Então fica subentendido que não há, né, que não há repetição, óbvio. Agora, nessa segunda posição, eu só tenho 1, 2, 3 e 4 pessoas. Eu só tenho 4 pessoas que podem ficar nessa posição e eu escolhi aqui o Denis Gleison, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 possibilidades. Para essa posição, eu tenho 1, 2, 3 pessoas sobrando. Tudo bem? Aí eu escolho aleatoriamente uma delas para ficar nessa posição. A Emily Glauce, pronto. Então, nessa posição, óbvio, ficou com quantas? 2 pessoas. Eu tinha 2 pessoas para colocar aqui. Coloquei uma delas, então, para essa última posição, não há dúvida que só existe uma possibilidade. E o que é que a gente faz? O produto das possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e eu tenho 120. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Bom, então a gente começa a perceber como é fácil, como é bacana a gente acompanhar. É claro, pessoal, que eu estou aqui num grau crescente de dificuldade. Para vocês que já têm mais facilidade com análise combinatória, eu vou dizer, nós vamos aqui num grau crescente de dificuldade. Eu vou colocar questões mais difíceis, mais lá na frente, mas a ideia é essa, é que a gente vai evoluindo, 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 justamente para que você entenda as questões mais difíceis nesse grau crescente de dificuldade. Essa é a melhor forma de se aprender matemática.
em grau crescente de dificuldade, tá bom? Bom, então, vou depois, qualquer coisa, posso disponibilizar, inclusive, lá no meu Instagram, lá um linkzinho para você baixar. Depois, olha, mas já tá aqui, olha, o materialzinho, o Kevin já é só clicar nesse link, tá certo? Eu vou colocar esse link também lá para você, viu, Kevin? Depois, se possível, me manda lá no meu Instagram, que eu vou disponibilizar lá também para os alunos, para clicarem lá e baixarem o materialzinho lá, esse material bonito que está do AlphaCom. Massa? Pessoal, dá aquele like bacana, isso é importante para fortalecer o canal, para chegar essa informação para mais pessoas e também para o curso entender que essas aulas gratuitas são bem valorizadas, que os alunos gostam das aulas e aí ele vai sempre colocar, disponibilizar cada vez mais aulas gratuitas para vocês. Então isso é positivo, tá certo? Então quanto mais vocês derem like aí, mais resultado positivo a gente tem. Bem, eu queria deixar claro para você que essa questão que nós acabamos de fazer, ela é uma questão do que a gente chama de permutação. Como assim? Nós usamos o princípio fundamental da contagem, mas ela é classificada como uma questão de permutação por quê? O que é permutar? Diz aí para mim no chat, para você, o que é permutar? Vamos permutar. Se eu chegasse para o Kevin, vamos permutar um material. Vamos o quê? Vamos trocar. Eu vou dar um material para ele, ele vai me dar outro material. Então uma permuta é uma troca. Então quando você usa permutação, é quando você tem 5 pessoas, por exemplo, para sentar em 5 cadeiras. Você tem 8 pessoas para ganhar 8 livros diferentes. Então, quando é que você usa a chamada permutação? Quando você tem N coisas para ocupar N lugares, tá bom? N coisas que ocupam N lugares. Isso é a permutação. Então, permutar é uma troca. Então, a permutação é uma trocação, é isso mesmo. E bem, agora nessa próxima questão, gente, todas essas questões são exemplos e os exemplos já estão resolvidos e comentados lá no teu material, tudo bem? De um grupo de 5 pessoas em uma agência bancária, de quantas maneiras podemos escolher 3 delas para ser o supervisor, o gerente e o caixa? Note que agora eu tenho 5 pessoas, mas dessas 5 pessoas eu não vou escolher 5, eu vou escolher apenas 3. Uma para ser o supervisor, outra para ser o gerente e outra para ser o caixa. Note a grande diferença. Antes eu tinha 5 pessoas para 5 lugares. Agora eu tenho 5 pessoas só para 3 lugares. E a grande pergunta, para você, importaria a ordem se você fosse escolhido como supervisor, como gerente ou como caixa? Importa a ordem? Claro que importa. Se você é supervisor, você ganha 6 mil. Se você é gerente, você vai ganhar 4. Se você é caixa, você vai ganhar 2. Então, há uma distinção. Há uma distinção. Mesmo que essa distinção seja pequena. Vamos supor que o salário fosse igual para todo mundo, 5 mil. Mas há uma distinção na função. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai trabalhar com uma coisa diferente. Há uma distinção? Então, sempre que você responder eu vou dizer que isso é um arranjo. Importa a ordem? Então, é uma questão de arranjo. Veja que essa questão tem 5 pessoas para 3 lugares. E importa a ordem? Então, isso é exatamente uma questão de arranjo. Então, a primeira pergunta é: quantas pessoas eu posso escolher para ser o supervisor? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades de escolhas. Aí vamos supor aqui que eu escolhi a Emine Glauce para ser a supervisora. Quantas pessoas, então, agora eu posso escolher como gerente? 1, 2, 3, 4. E é óbvio que eu não posso mais escolher a Emine Glauce. Agora, veja que é hipotético, eu tinha 4 possibilidades. Esse que eu risco, que eu escolho, é só para articular meu pensamento. Agora sobrou para cá, para o caixa, 1, 2, 3. Então eu tenho 3 possibilidades
de escolhas. Então, 5 vezes 4 vezes 3, 60. E eu tenho 60 maneiras de escolher de 5 pessoas, um grupo de 3 pessoas, só que esse grupo de 3 importa a ordem. Se por acaso eu de 5 pessoas fosse escolher 3, mas esses 3 vão ser vendedor, vendedor, vendedor. Vendedor da mesma loja, do mesmo departamento, do mesmo, tudo igual. Opa, aí é o quê? Não é mais arranjo. É o que mais tarde nós vamos chamar de combinação. A combinação é quando eu formo um grupo de pessoas, um conjunto, combinação, comissão, comitiva. Olha que é a letra C, C de conjunto, comissão, comitiva, no sentido de grupo, de equipe. Ou seja, não importa, não vai importar a ordem dos escolhidos. Você entende? Vamos supor que nessa live aqui eu vou escolher um grupo. Vamos imaginar aqui. Nós temos aqui, imagina aqui que na nossa live aqui nós tenhamos 200 pessoas. E nessa nossa live eu vou escolher, das 200 pessoas, eu vou escolher um grupo de 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão ganhar 3 passagens aéreas. Um vai ganhar uma passagem aérea para o Rio de Janeiro, outra vai ganhar uma passagem aérea para Nova York e outra vai ganhar uma passagem aérea para Juazeiro do Norte para ver o Padre Cícero. Olha só, vai para o Rio de Janeiro para ver o Cristo Redentor, vai lá para Nova York para ver a Estátua da Liberdade e vai para Juazeiro, ou então vai para Juazeiro para ver o Padre Cícero. Olha lá, o que é que você ia querer? O que é que você ia preferir? Claro, quero ver o Padre Cícero, né? Então é o seguinte, ó. Se eu pegar um grupo de 200 pessoas e escolher 3, a minha pergunta é, importa a ordem para você qual é a passagem que você vai ganhar? Então é um arranjo. Se importa a ordem da escolha, é um arranjo. Mas, se eu escolhesse 3 pessoas e as 3 pessoas vão ganhar 3 passagens iguais, são 3 passagens aéreas, todas para o Rio de Janeiro, todas no mesmo voo, todas na mesma companhia aérea, porque se uma fosse pela Gol, outra fosse pela Latam e a outra fosse pela Azul, já é diferente. A distinção? Então era uma questão de arranjo. Então se importa a ordem, é uma questão de arranjo. Importa a ordem? Então é uma questão de arranjo. Tá bem claro aí para você? Então é isso que eu quero que você tenha em mente. Se importa a ordem, é uma questão de arranjo. E se não importa a ordem, é uma questão de combinação. Então, tá bem claro aí a diferença? Joia, bom demais. Então, vem comigo aqui para a nossa próxima questão. Em um encontro de 20 amigos, todos se cumprimentaram com um aperto de mãos. Quantos apertos ocorreram se todas essas pessoas se cumprimentaram uma única vez? Essa questão, ela é um clássico. Essa questão já caiu N vezes em prova. Essa questão já caiu N vezes em prova. E qual é a sacada dela? São quantas pessoas? 20 pessoas. E essas 20 pessoas, cada uma dessas 20 pessoas vai apertar a mão de quantas pessoas? 19. Mas agora tem um detalhe importante aqui para a gente pensar. Veja bem, eu sou uma das 20 pessoas. Eu vou apertar a mão de quantas pessoas? 19 pessoas. Você vai apertar a mão de quantas pessoas? Vamos pensar aqui. Nós estamos aqui nesse grupo. Aí a Gabriela, ela também está no grupo. Então, veja bem, eu vou apertar a mão da Gabriela, correto? A Gabriela também vai apertar a mão de todas as pessoas. Inclusive a minha mão de novo. Inclusive a mão da Ana Mello. Inclusive a mão do Gabriel. Então o que acontece? São 20 pessoas que todo mundo vai apertar a mão de todo mundo, beleza? Só que quando o Pedro aperta a mão da Gabriela, é a mesma coisa da Gabriela estar apertando a mão do Pedro. É o mesmo aperto de mão. Porém, dessa forma, eu vou estar contando o aperto de mão 2 vezes.
Ao fazer 20 vezes 19, eu estou pegando cada uma das 20 pessoas e apertando a mão de 19 pessoas. Só que quando o A aperta a mão do B, é a mesma coisa do B apertar a mão do A. 20 vezes 19, 380. Só que, como eu estou contando cada aperto de mão duas vezes, eu tenho que dividir por 2, porque A com B e B com A é a mesma coisa. E aí eu tenho 190 apertos de mão e não 380. Entenderam a ideia? Nesse caso, eu vou formar um conjunto de pessoas, A com B e B com A é a mesma coisa. Não importa a ordem dos elementos, não importa a ordem das pessoas que estão apertando a mão. Entenderam a diferença? Então é muito importante você compreender esse tipo de questão, tá certo? É muito importante você compreender como resolver esse tipo de questão. E é aí onde está a grande sacada, né? É aí onde está a grande sacada para poder você, né? Para poder você resolver, né? Nesse caso, a questão desse aperto de mão. Agora, só um detalhezinho. E se, vamos lá, e se ele dissesse assim, em um campeonato com 20 times de futebol, todos devem jogar uns contra os outros em partidas de ida e volta. Quantos jogos ocorrerão nesse campeonato? Gente, agora é diferente. Agora é diferente. Veja bem. Nesse caso, quando você coloca, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que são 20 times que estão lá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Os meninos aí devem saber. São 20 times que tem na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive os times cearenses, Fortaleza e Ceará estão lá na Série A do campeonato. Beleza. Aí a pergunta é, quantos jogos vão ocorrer nesse campeonato? Peraí. Na história do aperto de mão, eram 20 pessoas, lembram? E nós vimos que foram 190 apertos de mão. Mas agora, nós temos também 20 times e todo mundo vai jogar contra os outros. Jogos? Não. Por que é diferente? Porque quando o Flamengo, por exemplo, joga contra o Corinthians, isso aqui é um jogo que ele chama de partida de ida. Nessa partida de ida, ela é diferente da partida de volta, quando o Corinthians joga contra o Flamengo. Professor, e por que é diferente? Porque essa partida aqui, ela ocorre no Rio de Janeiro. E o Corinthians é que viaja até o Rio de Janeiro e joga contra o Flamengo. O Flamengo, ele está em casa, ele é o mandante. E o Corinthians é o visitante. Inclusive, quando você vê o placar na TV, não sei se vocês já observaram, quando tem lá Flamengo versus Corinthians, quando o nome do Flamengo vem primeiro e o nome do Corinthians vem segundo, significa que o Flamengo ele é mandante e o Corinthians é visitante, porque é Flamengo versus Corinthians. Por exemplo, no jogo Brasil e Chile, Brasil versus Chile. No jogo da eliminatória da Copa, Brasil versus Chile, que é o penúltimo jogo das eliminatórias, é aqui no Brasil. E aí é Brasil versus Chile. Esse jogo é um jogo em casa. Ou seja, o Brasil está jogando aqui em casa. E quando o Brasil vai para outro país jogar, aí já vem o nome. Se fosse Chile versus Brasil, era diferente. Então, nesse caso aqui, olha só, já é um jogo que vai ser em São Paulo, tá certo? É um jogo que vai ser em São Paulo e o Flamengo vai viajar até São Paulo para jogar contra o Corinthians lá na arena, né? Arena do Corinthians. Então, há uma distinção. Flamengo versus Corinthians é um jogo. Corinthians versus Flamengo é outro jogo. Então eu pergunto para você e você responde para mim. Importa a ordem? Importa a ordem. Se importa a ordem, é uma questão de arranjo. Isso mesmo. É aí onde eu entro, a ideia do arranjo, que importa a ordem. São 20 times que vão jogar contra 19.
20 vezes 19, 380. Eu simplesmente não mexo. Eu não divido por 2. Eu não preciso também multiplicar por 2. Sempre, 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 essa história dos tracinhos, o princípio da contagem, ele leva em consideração a ordem dos elementos, tá bom? Então, sempre o princípio da contagem, ele leva em consideração a ordem. Até então, nós estávamos fazendo as questões, pessoal, que a gente chama de exemplo. Agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Os exercícios aí você vai precisar copiar ou, né, bate um print aí do quadro na hora da solução. Você já baixou o material? Tá? Tem um materialzinho aí para você baixar, pega o link aí para você ver essa questãozinha de número 1, que diz assim: quantos números de 3 algarismos podemos formar utilizando apenas os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9? Olha só o que é que acontece. Nesse caso, eu quero saber quantos números eu consigo formar no total. A minha pergunta é: quantos algarismos eu posso botar nessa primeira posição? Veja que ele diz que ele quer formar um número de 3 algarismos, tá bom? Ele quer formar um número de 3 algarismos e eu só posso usar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. Ou seja, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Eu só tenho 7 opções. Agora o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu usei aqui o dígito 5. Eu ainda posso usar o dígito 5? Quantas opções eu tenho aqui nessa posição? O que é que vocês acham? Diz aí para mim. Quantas opções eu tenho? Quantas? Acertou quem disse 7. Professor, mas não seriam 6? Bom, se eu usar o 5, a pergunta é: eu ainda posso usar o 5? Pode. Eu posso usar aqui o 2, o 3, o 4, o 5, qualquer um, porque ele não disse que eram algarismos distintos, que eram algarismos diferentes. Ah, Pedro, entendi. E nessa última posição, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. De novo, eu posso repetir qualquer um deles. 7 vezes 7 vezes 7, 343, que me dá a resposta item A. Então eu tenho 343 números que eu consigo formar utilizando apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Mas eu posso formar o número, por exemplo, 555 ou 666, 222, quer dizer, tudo igual. Mas podem ser 2 iguais e um diferente. 554, 559, pode ser 677, pode ser que os 2 últimos sejam iguais, os 2 primeiros sejam iguais, os 2 da ponta sejam iguais, só não pode ser tudo diferente, tá bom? Guarda aí. Dentre esses números, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando apenas os algarismos tais? Agora veja que ele mudou um detalhezinho de nada. Qual foi? Ele disse que ele tinha que ser 3 números de algarismos distintos. Nesse caso, ele disse que os algarismos eram diferentes, ou seja, não pode repetir. Então, eu vou analisar o seguinte: nessa primeira posição eu tenho 7 possibilidades. Então eu vou agora, hipoteticamente, escolher um desses números. Escolha um desses números. Qual? Qual que você escolheu? O 3? Muito bem. Então escolheu o número 3, então aqui, agora eu só posso usar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu só tenho 6 possibilidades, porque o 3 eu já não posso mais. Então agora você vai escolher outro número. Eu escolhi o dígito 5. Então quantas possibilidades eu tenho aqui? 5. Professor, mas você não já usou o 5? Peraí, esse 5 aqui não tem nada a ver com esse 5 aqui, tá bom? Esse 5 foi o algarismo que eu usei na outra posição. E esse 5 que eu escrevi agora
significam 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolhas. Logo, eu terei 7 vezes 6 vezes 5, 210. Então, eu tenho aqui, nesta situação, 210 números que possuem todos os 3 algarismos diferentes. Tá claro aqui para ti? Bacana? Até aí, bacana? Olha, muito importante você compreender a diferença entre essas duas questões. A primeira questão, inclusive, que a resposta deu o item A, e a segunda, a resposta deu o item B, 210. Então, a segunda questão, o detalhezinho de nada foi uma palavra, foi distinto. Mas a palavra não é só distinto. Eu tenho que entender que é algarismo distinto. Por quê? Porque às vezes aparece número distinto, que não é a mesma coisa. Quando eu digo número distinto, por exemplo, o número 333, que não tem os algarismos distintos, ele é distinto do número 334, que também não tem os algarismos distintos, mas é um número distinto do outro. 343 é um número distinto. 433 já é um número distinto, um número diferente. Quando eu digo número, é o 433. Quando eu digo algarismo, é o 4, o 3 e o 3. Então o algarismo é o símbolo, só vai de 0 a 9. E o número, ele pode ter 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos, 5 e aí vai. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Determine quantos números de 3 algarismos podemos formar utilizando aqueles mesmos algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, de tal forma, pessoal, que figurem pelo menos 2 algarismos iguais. Agora eu quero que tenha pelo menos 2 algarismos iguais. Pensa aí para mim, o que é que não pode acontecer? O que é que não pode acontecer agora? Veja que a nossa primeira questão, eu peguei simplesmente o total de resultados, você lembra? A primeira questão, nós vimos o total de resultados. E essa questão agora, ele está vendo o número de resultados que eu tenho, veja bem, quantos resultados, eu primeiro vi o total de resultados, e na segunda questão vi o total de resultados que eu tenho com os algarismos distintos, diferentes. Agora o que é que eu quero? Eu quero que tenha pelo menos 2 algarismos iguais. Eu quero que tenha pelo menos 2 algarismos iguais. Aí vem uma pergunta. Podem ser os 3 algarismos iguais? Eu disse que eu quero que tenha pelo menos 2 algarismos iguais, tá certo? Pelo menos 2 algarismos iguais, viu, Gabriel? Tem que ter pelo menos 2 algarismos iguais. Mas a pergunta é, Ana Melo, podem ser os 3 algarismos iguais? Pode ou não pode? Pode sim. Pode sim. Podem ser 2 iguais e um diferente? Pode sim. Só que os diferentes pode ser o último, pode ser o do meio, pode ser o primeiro. Mas qual é a única coisa que não pode? A única coisa que eu não aceito de jeito nenhum são os 3 algarismos diferentes. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Que tem que ter pelo menos 2 algarismos iguais. Eu vou pegar simplesmente 7 vezes 7 vezes 7, foi o que nós fizemos na primeira questão, que é o total de números que eu consigo formar. É o total de números que eu consigo formar. E eu vou tirar, veja bem, eu vou tirar 7 vezes 6 vezes 5, que são aqueles que têm os algarismos distintos. Peraí. Então, quer dizer que na primeira questão nós encontramos 343 números. Só que desses 343 números, existem 210 números que têm todos os algarismos diferentes. Então, se eu tirar aqueles que têm tudo diferente, o que é que vai sobrar? 133 que tem pelo menos 2 algarismos iguais. Ah, Pedro, saquei. É aí onde eu entendo quando é que eu subtraio. Quando eu pego o total e eu tiro o que eu não quero.
Então veja que a gente já tinha feito quando é que eu multiplico, quando é uma coisa e outra, quando é que a gente soma, quando é uma coisa ou outra, e agora eu estou vendo quando é que eu subtraio. Quando eu pego o total, eu peguei exatamente o total de números de 3 algarismos e tirei aqueles que têm os algarismos diferentes. Massa? Então vamos lá. Quando eu falo algarismos pelo menos 2 algarismos iguais, vale, por exemplo, o 444, que tem pelo menos 2 iguais. Mas vale o 447, 474, 744, mas não vale, por exemplo, o 743, porque não tem 2 algarismos repetidos. Nem o 734, nem 437, nem 473. Moral da história. Mas tem essa galera que tem os algarismos distintos. Então, por isso que eu fiz 7 vezes 7 vezes 7, que me deu o total. E 7 vezes 6 vezes 5, agora sim, que tem os distintos. Então, se eu pegar o total e tirar os distintos, o que é que sobra? Justamente o que eu quero. Olha aí que bacana essa questão, que questão boa. Esse raciocínio, pessoal, é muito repetitivo. Esse raciocínio já caiu em diversas questões. Fica muito ligado, porque esse raciocínio já caiu em diversas questões, tá bom? Só mudando a ideia, só mudando a situação. Mas o raciocínio que eu quero que venha na tua mente é aquele do auditório, que eu tenho um auditório que cabe em 400 cadeiras, e eu tenho o quê? Quantas? 400 cadeiras e eu tenho quase todas ocupadas. Se eu contar as 20 cadeiras vazias, eu vou entender que tem 380 pessoas sentadas lá no meu auditório. Que massa, né? Que massa mesmo. Bom, então, vamos para outra questão que diz assim: quantos números pares de 3 algarismos, podemos formar? Algarismo distinto, hein? Tem que destacar aí essa palavrinha, algarismos distintos. Lembra que eu falei que não é a palavra distinto, porque se aqui tivesse quantos números distintos, quantos números distintos, se a palavra distinto tivesse número distinto e não tivesse essa palavra, podia repetir. Porque número distinto, 446 é distinto do 464. Aqui são números distintos, mas eles não têm algarismos distintos. Então, por isso que o importante não é se ligar na palavra distinto, é se ligar o que está falando aqui. Algarismo distinto, algarismo diferente. Então, ele quer saber quantos números são pares. E aí, peraí, eu te pergunto, para que um número seja par, qual é a condição para que um número seja par? Na tua visão, o que é preciso? Você bateu o olho no número e eu quero que ele seja par. O que é preciso? Isso mesmo. O último algarismo tem que ser par. Só o último. Só o último. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Eu posso botar um 2, eu posso botar um 4 e eu posso botar um 6. Então eu tenho 3 possibilidades de escolhas. Como ele disse que eram algarismos distintos, uma vez que eu escolho, por exemplo, o dígito 2, eu já não posso mais usar o 2. Só tem um detalhe. É que nessa primeira posição, eu posso usar um 4, posso usar o 6, mas eu também posso usar um 3, posso usar o 5, posso usar o 7, posso usar o 9. Então eu tenho 6 possibilidades, certinho? E vamos imaginar, a gente sempre pensa isso. Eu vou imaginar que eu risquei eu usei o 7. Sempre articule esse pensamento. Porque aí você lembra, você só vai riscar se ele disser que os algarismos são distintos, senão você não risca. Porque riscar significa não pode mais usar esse número. Então vamos imaginar que eu usei o 3. Portanto, aqui ficam 5 possibilidades de escolha. E agora eu vou aproveitar e vou pedir eu vou dar uma dica campeã,
E vou pedir para você anotar aí também uma dica super importante. Sempre, pessoal, quando houver restrição, o preenchimento tem que começar pela restrição. Então isso é uma dúvida que muita gente cai. O que que acontece? Numa situação como essa, as pessoas às vezes querem começar o preenchimento por aqui, porque ela sempre quer fazer da esquerda para a direita. Mas, como eu botei essa restrição de que o número é par, para que ele seja par, eu só posso usar aqui, ó, 2, 4 ou 6. Por isso que eu botei aqui 3 possibilidades. Então eu começo preenchendo com a interseção. Depois é que eu vou para essa primeira posição. Tirando o número que eu já escolhi, quantos números podem ficar aqui? 6. E aí eu escolho o 3. Quantos números podem ficar ali no meio? 5. 6 vezes 5 vezes 3, 90. Então eu tenho 90 números pares, mas de 3 algarismos diferentes. Tá certo? Dizer 3 algarismos pares e dizer 3 números, não, quantos números são pares e de algarismos diferentes é diferente de dizer quantos números tem os algarismos pares e diferentes. Aqui eu não estou dizendo que os algarismos têm que ser par. Aqui eu estou dizendo que o número tem que ser par. E para um número ser par, por exemplo, eu posso usar 7, 3, 1, 1, 9, 6. Pronto, parei aqui. Esse número, naturalmente, é um número par, porque ele termina em algarismo par. Agora, se eu falar um número de algarismos pares, aí vai ser 6, 8, 2, 2, 0. Pronto, aqui tem algarismos pares, tá bom? Então, o que que acontece? Na próxima questão, para modificar um pouquinho a brincadeira, o que que ele fez? Ele perguntou quantos números de 3 algarismos pares. Veja que agora os 3 algarismos são pares. Antes não, eram 3 algarismos e é um número par. E distintos podemos formar. Nesse caso, quando ele falou que o número tinha algarismos pares, aí eu já entendo que todos os algarismos vão ter que ser par. Esse aqui tem, de cara, já posso até riscar todos os ímpares aqui da brincadeira. Só vão ficar aqui ou 2, ou 4, ou 6. Portanto, ele tem 3 possibilidades. E como os algarismos são distintos, se ele não tivesse dito essa palavra distinto, ou se ele não tivesse dito aqui que era distinto, seria 3 vezes 3 vezes 3, porque você ia poder ter o mesmo número repetindo 3 vezes. Mas, como ele falou, então você vai imaginar, vamos supor que eu usei o 2. Se eu usei o 2, sobram 2 possibilidades para cá, e se eu usei o 4, aliás, aqui eu tenho o quê? Só uma possibilidade, que eu só posso terminar pelo dígito 6. Uma possibilidade. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então ficou claro essa diferença? O que é um número par e um número de algarismos pares. Quando eu digo número de algarismos pares, todos os algarismos são pares. 4, 6, 5, 8, 7, não, 4, 6, 5, não, 4, 6, 8, 8, 0, 2, 2, 2, 4, pode ser um número gigante, mas todos os algarismos têm que ser par. E para que o número seja par, aí eu posso ter 5, 6, 9, 9, 3, 1, 0, 4. Pronto, terminou por 4. 4 é par, aí o número é par. Para ser par, basta que o último algarismo seja par. Bom, agora vamos fazer aquela outra pergunta. Quantos números de 3 algarismos distintos são maiores do que 500? Veja que eu tenho que usar aqueles mesmos algarismos e eu tenho que formar agora um número maior do que 500. Quando ele diz que o número é maior que 500, eu tenho uma restrição. E eu ensinei a você que quando houver restrição,
o preenchimento tem que começar pela restrição. E a restrição é, aqui nessa primeira posição, eu só posso usar o 5, o 6, o 7 e o 9. Por quê? Porque ele disse que o número tem que ser maior que 500. Ou seja, 500 e tanto, 600 e tanto, 700 e tanto, 900 e tanto. Então, para que o número seja maior que 500, ele tem que começar pelo menos com 5. Mas, professor, e por que você botou aqui um 4? Por exemplo, 465. Não, gente, isso aqui não é o número 465. Esse 4 não é do número. Esse 4 é de 4 opções. Esse 4 aqui está se referindo a essas 4 opções, 5, 6, 7 ou 9. Agora você vai escolher um desses números para usar, o 9. Por exemplo, podia ser o 7 ou o 6, não interessa. Usei o 9. Agora, como ele disse que os algarismos eram distintos, uma vez escolhido o 9, não pode mais usá-lo. Sobra quantos? 6. Aí vamos supor que eu usei o dígito aqui, tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o dígito 5. Veja bem, ó. Aqui eu tinha 4 possibilidades que eu estava limitado. Agora eu não posso mais, não tenho mais essa limitação aqui. Não existe mais essa limitação, pode ser qualquer um. Só não pode usar o 9 que já foi usado. Ah, por isso que foram 6 possibilidades, ó. Tá certo? Foram 6 possibilidades. E agora você vai escolher um número para usar. Por exemplo, 2. Agora sobrou 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de escolhas para cá. Então, esse 5, lembrando, não tem nada a ver com esse 5 daqui. Nada a ver. 4 vezes 6 vezes 5, 120. Então, muito interessante, muito bacana essa questão que falou que o número tinha que ser maior do que 500. Pessoal, tá percebendo um grau crescente de dificuldade que nós estamos colocando nas questões? Pois agora eu vou dificultar um pouquinho mais, é a hora que a gente vai trabalhar com um nível um pouquinho maior. O que é que a gente vai fazer? Agora, eu vou pegar e vou, pedir quantos números eu consigo que seja ao mesmo tempo par e ao mesmo tempo maior que 500. E aí? E agora, como é que seria? Diz aí para mim. Bom, então, nesse caso, o ponto vai ser esse. Eu vou pegar o número que ao mesmo tempo tem que ser par e ele ao mesmo tempo tem que ser maior que 500. Determine quantos números pares de 3 algarismos são maiores do que 500, utilizando apenas os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Beleza? Bom, então o que é que vai acontecer aqui? Ele quer que ele seja par, então, e que seja maior que 500. Vamos pensar comigo, peraí. Pronto, eu quero formar um número que ele seja par. Então ele tem que terminar por 2, 4 ou 6. Lembra que eu estou usando sempre os mesmos algarismos. E ele tem que ser maior que 500. Bom, então ele tem que terminar por 5, 6, 7 ou 9. Veja que eu tenho essas duas situações. Ele pode começar por 5, 6, 7 ou 9. Cuidado que não é 5, 6, 7 e 9, tá? Só por curiosidade, é 5, 6, 7 ou 9. Eu vou escolher só um desses 4 números. E eu vou terminar por um algarismo par. Então tem que ser 2, 4 ou 6. A minha dúvida é, o número pode começar por 6 e terminar por 6? Pode, não tem problema nenhum, porque nessa questão eu não falei de algarismo distinto. Eu não falei de algarismo distinto. Então eu tenho 4 possibilidades aqui e aqui eu tenho 3 possibilidades. Agora a pergunta é, se eu começar com 5, posso ainda usar o 5? Pode. Se eu começar com 6, ainda posso usar o 6? Pode. Se eu terminar com 2, eu ainda posso usar o 2? Pode. Então,
aqui eu continuo tendo 7 possibilidades. Portanto, 4 vezes 7 vezes 3, 84. Eu consigo formar 84 números que sejam maiores do que 500 e ao mesmo tempo sejam pares. Ao mesmo tempo maior que 500 e ao mesmo tempo par, mas eu não disse em momento nenhum que os algarismos eram distintos. Pois, se eu tivesse dito, meu jovem gafanhoto, aí seria a próxima questão. Determine quantos números pares de 3 algarismos distintos, agora sim, algarismos distintos são maiores que 500 e utilizam apenas esses números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então veja que agora eu juntei as duas coisas. Eu disse que tinha que ser par, eu disse que tinha que ser maior que 500, mas eu também acrescentei a informação de que ele tinha algarismo distinto. E isso faz muita diferença, tá bom? E faz muita diferença. Nesse caso, eu queria que você anotasse, você lembra que eu pedi para você anotar assim? Quando houver restrição, o preenchimento tem que sempre que começar pela restrição. Você lembra que nós falamos isso? Quando houver restrição, o preenchimento começa pela restrição. Legal. Mas tem outra coisa. Quando uma restrição interfere na outra, eu separo. Nesse caso, eu posso começar por 5, 6, 7 ou 9. Ou eu terminar por 2, 4 ou 6. Só tem um problema, que o 6 está aqui no começo e o 6 está aqui no fim. O 6 está nos dois. Então, qual é a regra? Quando uma restrição interfere na outra, eu separo. Quando uma restrição interfere na outra, eu separo. Como assim? O 6 é o causador desse problema. O 6 é o causador do problema. Então, como o 6 está atrapalhando, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou ver quantos números eu consigo formar que começam com 6. Eu vou forçar. Eu vou começar com 6. Pedro, entendi. E vejo que se eu começo com 6, aí eu só posso terminar por 2 ou 4. Compreende? E se ele começar por 5, por 7 ou por 9, meu amigo, aí não tem problema nenhum. Pode terminar por 2, por 4 ou por 6. O problema está em começar com 6. Então, qual é a regra? Sempre que uma restrição interfere na outra, ou seja, começar por 6 interfere lá no fim. O número que eu começo interfere no fim. Se eu começar com 6, lá no fim só pode ser 2 ou 4. Mas se eu começar por 5, por 7 ou por 9, que também faz com que ele seja maior que 500, aí inevitavelmente ele tem que terminar por 2, 4 ou 6. Beleza? Bacana? Então vamos lá. Começando por 6, eu vou forçar. Começando por 6, eu tenho quantas possibilidades? Uma. O próprio 6. Eu só tenho uma possibilidade. E como os algarismos são distintos, usou 6, não pode usar mais. Quando não pode usar, o que é que eu faço? Eu risco só para articular o meu pensamento. Lá no fim, eu tenho quantas possibilidades? E isso, 2. Eu não vou usar o 2 e o 4, eu tenho 2 ou 4. Então eu só usei um deles, aí eu escolho um deles para usar, o 4. Agora aqui, gente, aqui eu tenho quantas possibilidades para essa posição? Eu tenho quantas possibilidades? Veja bem, antes eu tinha 7 números. Eu já usei um número no começo, que foi o 6, e já usei um número no fim, que foi o 4. Então sobraram quantas possibilidades agora? 5. 5 vezes 2 vezes 1. Então existem 10 números que eu consigo formar utilizando o 6 no começo e o 2 ou 4 no fim. Mas, para ser maior que 500, e se o primeiro número for 5, 7 ou 9? Eu tenho 3 opções. Lá no fim, pode usar qualquer um, 2, 4 ou 6. 3 opções. E, usando um número no começo e usando um número no fim, sobram 5 opções aqui para o meio. 3 vezes 3 vezes 5, resposta 45.
como ou acontece uma coisa ou acontece a outra, o que é que eu faço? Isso mesmo, eu somo as possibilidades e aí a minha resposta vai ser 55. Aí eu vou ter a resposta 55. É aí que está o ponto legal dessa questão. Resposta correta, item B de bola, não é? Então você vê que essa evolução foi muito legal, gente. Foi muito legal. Nós saímos de questões bem simples e eu fui aumentando o grau de dificuldade, aumentando, até que a gente chegou nessa última, que é a mais difícil dessa sequência com esses números. E é isso que eu quero que você compreenda. Lembrando que quando eu falar de número, eu tenho que dizer se a gente pode ou não pode ter os algarismos distintos, tem que ser especificado isso. Se ele não especificar, se ele deixar livre, é porque pode repetir os algarismos sim. Legal? Bom, essa aula serve para PRF e PF, Felipe? Serve demais, viu, Felipe? Serve demais. Inclusive, eu citei isso aqui no começo da aula, que muitas carreiras policiais cobram análise combinatória. E é um assunto sempre caído em prova e vale a pena, né? Como o Kevin até respondeu aí, serve como base para você estudar raciocínio lógico e física que cai na PRF. Então, é isso mesmo, o Kevin, tá correto. Análise combinatória é uma matéria que é cobrada nas provas tanto de PRF como PF, e aí vale muito a pena você saber, você estudar esse assunto, porque carreiras policiais também, várias outras, até mesmo de algumas de polícia também cai, né? Olha, o material tem um linkzinho, tá? O pessoal colocou aqui material, até cliquei aqui para ver, para dar uma olhada aqui no material. Dá uma olhadinha lá nos... Deixa eu ver aqui. Bom, tem o linkzinho aqui para clicar e baixar o material. Inclusive o materialzinho tem uma teoriazinha lá na frente, viu? Dá uma olhada lá de boa. E agora nós vamos, né, falar um pouquinho aqui sobre o chamado fatorial. Nós vamos falar sobre o fatorial. O fatorial é uma ferramenta que a gente usa muito para a gente falar de análise combinatória. Então, para a gente falar de permutação, eu preciso falar desse fatorial. Para eu trabalhar com os anagramas, eu posso tanto usar a parte de permutação, como eu posso usar o princípio fundamental da contagem, que é o que a gente vem trabalhando aqui dentro dessas aulas. Quem chegou agora há pouco, né? Eu falei que essa ferramenta do princípio fundamental da contagem, ela é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, porque tudo dá para a gente resolver com o princípio da contagem. Eu posso resolver as questões de permutação, as questões de arranjos, as questões de combinação, todas elas usando essa ferramenta do princípio da contagem, que são esses tracinhos que a gente vai colocando e fazendo o produto. Então, muita questão boa. Só que tem uma ferramenta massa também para a gente aprender, que é o fatorial, que é quando você tem um número n inteiro, positivo, natural, que você tem essa exclamaçãozinha e ele vale apenas para essa formulazinha para n maior ou igual a 2, porque 2 fatorial, você vai fazer 2 vezes 1, você vai fazer de forma remissiva, ele vai começar dele, n, aí vai n menos 1, n menos 2, até chegar no número 1. Se você tem 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Se eu tenho 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. E 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Massa, né? Bom,
Por convenção, gente, o 0 fatorial e 1 fatorial também é 1. Também é 1. Porque se você for de maneira análoga, ó, se você pegar esse número, que é o 6 fatorial, e dividir por 5, ele vai virar esse. Se você dividir por 6, vai virar esse. Se esse aqui você dividir por 5, vai virar esse, ó. Voltando, ó, veja bem, ó. Olha só, se você pegar o 720 e dividir por 6, 120. Se você pegar o 120 e dividir por 5, vai dar o 24. Se você pegar o 24 e dividir por 4, vai dar 6. Se você pegar o 6 e dividir... Se você pegar o 6 e dividir por 3, vai dar 2. E se você pegar o 2 e dividir por 2, vai dar 1. E se você pegar o 1 e dividir por 1 de novo, vai dar 1. Então, por isso é que o 0 fatorial é 1 e o 0 fatorial é 1. Olha que interessante. Se você sair dividindo, ó, dividido por 6, dividido por 5, dividido por 4, dividido por 3, dividido por 2, vai dar 1. E o dividido por 1 de novo, vai dar 1, porque eu tenho que dividir por 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, por isso é que instituiu-se que o 0 fatorial é 1 e o 1 fatorial é 1. Pois, se você quisesse determinar o anterior, como eu estou no 6 fatorial, se eu dividir por 6, eu encontro o 5 fatorial. Se eu pegar o 5 fatorial e dividir por 5, eu vou encontrar quem? O 4 fatorial. Se eu pegar o 4 fatorial e dividir por 4, ele diz que dá o 3 fatorial. Por isso que, no final das contas, se eu pegar o 2 fatorial e dividir por 2, vai dar o 1 fatorial. E se eu pegar o 1 fatorial e dividir por 1, vai dar o 0 fatorial. Então, essa é uma regra para poder você descobrir o porquê que o 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Então, convencionou-se a partir desse raciocínio. Bom, se eu tenho 8 fatorial dividido por 6 fatorial, 8 fatorial é como se eu desenvolvesse 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu cortar o 6 com 6, o 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1, vai sobrar 8 vezes 7, 56. Concorda? Só que você não precisa fazer isso. Quando você tiver 8 fatorial sobre 6 fatorial, você vai pegar o 8 fatorial e vai desenvolver 8 vezes 7 vezes 6 fatorial e parou. Na hora que você quiser, você para e bota o fatorial, porque embaixo você já tem o 6 fatorial. E aí eu posso cortar simplesmente o 6 fatorial com o 6 fatorial. Pois, quando eu corto o 6 fatorial com o 6 fatorial, é como se eu estivesse simplificando 720 por 720. Ou eu estivesse cortando o 6 com 6, o 5 com 5, 4 com 4, do jeito que eu fiz anteriormente. E aí sobra 8 vezes 7, 56. Mas, e se eu tivesse assim, 6 fatorial dividido por 6? 6 fatorial dividido por 6, aí tem, já sei, corta o 6 com 6 e fica o fatorial sozinho, né? Claro que não, né? É 6 fatorial vezes 6, esse aqui é como se eu cortasse, ó, o 6 por 6 vai dar 5 fatorial. Por isso que o 6 fatorial dividido por 6 é 5 fatorial, como eu tinha dito anteriormente. Então, na verdade, você está desenvolvendo e cortando o 6 com o 6 e sobrando o 5 fatorial, tá bom? E é aí que eu consigo provar, por exemplo, quando eu tenho 2 fatorial dividido por 2. O 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial dividido por 2. Aí quando corta o 2 com 2, vai dar 1 fatorial. E isso aqui é o quê? Vai ser 1. Tá certo? Porque 2 vezes 1, ó. Aqui, ó, 2 vezes 1 dá 1. Esse 2 vezes 1 dá 2. Dividido por 2, vai dar 1. Então, por isso, é uma maneira de você provar que o 1 fatorial vai dar 1 e que o 0 fatorial também vai dar 1. Bem, queridos, é importante entender essa lógica aqui dos números fatoriais
para que você consiga compreender muito bem o conceito da permutação, que permutação de n fatorial é justamente, permutação de n termos é n fatorial. Então, quando é que a gente usa a permutação? Quando você tem n elementos para ocupar n posições. Quando você tem n elementos para ocupar n posições. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos lá. Quando eu tenho um anagrama da palavra bola, veja que anagrama, o que é o anagrama? O anagrama é o embaralhar das letras de uma palavra. A propósito, diz aí para mim no chat quem é que já tinha escutado falar dessa palavra anagrama, né? O anagrama é o embaralhar das letras de uma palavra, viu, ô Taina? Quando você tem, por exemplo, a palavra Taina, T-H-A-I-N-A, 6 letras. Você vai embaralhar essas 6 letras. E como são 6 letras para 6 posições, eu vou permutar 6 letras. Só que Taina tem um pequeno detalhe a mais. Ele tem 2 As. E quando um A troca de lugar com outro A, não há troca. E aí tem um detalhezinho que a gente estuda na permutação com repetição. Que eu teria que pegar a permutação de 6 e dividir, tá? Se fosse quantos anagramas tem a palavra Taina? Aí eu teria que fazer o quê? Taina tem 6 letras, eu vou permutar 6 letras, mas eu teria que dividir o resultado pela permutação dos 2 As, que dá 2. Porque quando um A troca de lugar com outro A, não há troca, tá bom? Isso, olha, foi bem bacana. A Tânia está dizendo assim, que legal, porque essa matéria é exatamente uma matéria que eu estou estudando agora no colégio, né? Então, muito legal, né? Então, mas tenho dificuldade de saber o que é combinação, permutação e arranjo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa dúvida agora, tá? Eu falei isso mais no começo da aula, mas a gente vai repetir agora. O que é uma permutação? A permutação é quando eu tenho N coisas que vão ocupar N lugares. Por exemplo, se eu disser de quantos são os anagramas da palavra bola, certo? Se você for dizer assim, eu for perguntar quantos são os anagramas da palavra bola, ou seja, eu vou embaralhar as letras da palavra bola. Bola tem 4 letras e eu vou colocá-las em 4 posições. Então eu vou fazer o quê? Eu vou permutar as letras da palavra bola. Note que você tem 6 anagramas da palavra bola, começando com B, 6 anagramas da palavra bola começando com A, 6 começando com L, 6 começando com O, então eu tenho 24 anagramas da palavra bola. Beleza? Como é que eu posso chegar nesse resultado? Eu posso fazer o princípio da contagem, que é, primeira posição, posso ter 4 letras, B, O, L, A. Tirando uma letra, eu tenho 3 letras para a segunda posição. Tirando uma letra, sobram 2 letras para a segunda posição. E sobrando uma letra, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por isso que bola tem 24 maneiras de eu organizar. E eu também posso usar a permutação de 4. Aí você deve estar perguntando, mas professor, como é que eu sei que é permutação? Justamente porque bolas são 4 letras para 4 posições que eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou embaralhar essas letras. Vou embaralhar, vou só trocar de lugar. Então, como eu tenho 4 letras para 4 posições, eu só vou embaralhar essas letras, é aí onde entra a ideia da quê? Da permutação. Então, a permutação é quando eu tenho N coisas que vão ocupar N lugares. São N coisas que ocupam N lugares. Aí eu tenho a permutação. Então, permutar é embaralhar, mas não embaralhar por embaralhar no sentido de trocar de lugar, tá certo? Então vamos lá. E quando é que eu tenho o arranjo? O arranjo é quando eu tenho mais elementos, mas para menos posições. Por exemplo, se eu tiver um grupo de 10 alunos e eles vão sentar em 10 cadeiras, isso é o quê?
Permutação. Mas se eu tenho um grupo de 10 alunos e desses 10 eu vou escolher 3 alunos para sentar em 3 cadeiras e essas 3 cadeiras, cada um vai fazer uma prova de uma matéria diferente. Um vai fazer uma prova de matemática, outro vai fazer uma prova de português e o outro vai fazer uma prova de redação. Então eu tenho 10 pessoas, dessas 10 pessoas eu vou escolher 3 e os 3 eu vou fazer provas diferentes. Isso é uma questão de arranjo, tá certo? Essa nossa questão é uma permutação. Porque são 4 letras para 4 posições. Ok? Já no caso da nossa questão diferente, né? Já no caso se eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 3, e as 3 pessoas fossem fazer 3 provas de matemática iguais, 3 provas iguais, aí nesse caso já seria uma questão de quê? Já seria uma questão de combinação. Veja bem, eu tenho 10 pessoas e eu escolho 10 pessoas para fazer 10 provas diferentes. Isso é uma questão de permutação. Se eu tenho 10 pessoas e eu escolho 3 pessoas para fazer uma prova de matemática, uma de português e uma de redação. Aí é uma questão de arranjo. Por que arranjo? Importa a ordem dos escolhidos? Aham. Importa a ordem? Aham. Então é arranjo. Mas se eu tenho 10 pessoas e eu escolho 3 pessoas e as 3 pessoas vão fazer uma prova de matemática, matemática, matemática. São 3 provas iguais. Importa a ordem? Não. É um conjunto de pessoas. Então, combinação é um conjunto. Começa com a letra C. Arranjo, eu vou arranjá-las, organizar numa ordem. A ordem importa. E a permutar é o quê? Trocar. Então veja que cada um tem uma característica diferente. Quando você tem uma permutação, você tem o quê? Uma permutação, você tem uma troca. Só trocar de posição, embaralhar. Trocar no sentido de embaralhar. São 10 pessoas para 10 lugares. O arranjo são 10 pessoas, mas eu escolho 3. Mas depois que eu escolher os 3, eu ainda tenho que arranjá-los, organizá-los numa ordem. Por isso que importa de pessoas. De 10 pessoas eu vou escolher 3, só que os 3 escolhidos não importa a ordem, porque é um conjunto. Tanto faz eu escolher a Ana, a Bruna e a Camila, ou a Camila, a Bruna e a Ana. É um grupo de 3 pessoas. Não importa a ordem, porque as 3 vão fazer a prova de matemática. Entendeu a diferença? Então, a permutação são 10 pessoas para 10 lugares. O arranjo são tipo 10 pessoas para menos lugares, por exemplo, 3. E a combinação são tipo 10 pessoas para 3 lugares também, mas não importando a ordem, porque é tudo igual. Pronto, essa daí é a diferença entre o arranjo, a combinação e a permutação. E agora, ficou claro bem a diferença? Diz aí para mim no chat se ficou claro aí. Valeu! Pessoal da Super Matemática, muitíssimo obrigado aí pela presença, o pessoal do canal Super Matemática aí com a gente, esse aí com a gente, tá? Então, Tainá, e aí, respondida a sua dúvida, né? Vamos lá, vamos trabalhar junto aqui. Bom, as duas situações, quando é que eu somo, quando é que eu multiplico, certo? Que é quando é que eu somo, quando é uma coisa ou outra. Quando é que eu multiplico, quando é uma coisa e outra. E entender quando é que é permutação, quando é que... Olha essa questãozinha bacana de permutação.
Quantos são os anagramas da palavra chuva? Chuva, pessoal, tem 5 letras diferentes para 5 posições. Eu só tenho que trocar essas letras de lugar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Bom, próxima questão. Quantos anagramas da palavra chuva ele disse que começam e terminam por vogal? Veja bem. Quando ele diz que começam e terminam por vogal, eu só preciso embaralhar essas 3 letras aqui do meio. Eu só preciso embaralhar essas 3 letras do meio. Ou seja, a permutação de 3. Permutação de 3 letras. Porém, essas 2 letras aqui da ponta também podem trocar de lugar. Ah, Pedro, entendi. Então, eu posso ter CHV no meio embaralhando, mas pode começar com U e terminar com... Eu vou somar os resultados. Eu vou somar as possibilidades. Que dá no mesmo que multiplicar por 2. Eu faço só uma das permutações e multiplico por 2, por quê? Porque essas 2 letras, trocando de lugar, ó, AB ou BA, é a permutação de 2 letras. Então, eu vou permutar as 2 letras de fora e vezes, ó. Por isso que eu posso entender aqui como se fosse esse vezes, eu posso entender que eu vou permutar as 2 letras de fora e vezes permuto as 3 letras de dentro. Ou então, a outra maneira de entender é permuto as 3 letras de dentro, começando com A e terminando com U, ou, aí ó, ou eu somo. E permuto essas 3 letras de novo, só que com o A. Como permutação de 3 mais permutação de 3 é igual, por isso que fica 2 vezes a permutação de 3. Então são 2 maneiras de pensar que levam ao mesmo resultado. Esse 2 aqui eu posso entender como a permutação de 2, ou P de 3 mais P de 3 é 2 vezes P de 3. 3 fatorial vai dar 6, 2 vezes 6 vai dar 12. Então note que eu tenho exatamente 12 anagramas da palavra chuva. Agora, deixa eu te dar uma dica campeã aqui para a prova. Muitas vezes, eu quero que você entenda que essas letras dos anagramas, elas são muito mais poderosas do que você imagina. Porque essas letras, elas podem representar pessoas, essas letras podem representar cores, essas letras podem ser números, podem ser figuras, podem ser objetos. Então, imagina que você tem assim, você tem uma situação em que uma pessoa vai colocar alguns objetos numa prateleira, um avião, né, brinquedos, né, vai colocar brinquedos numa prateleira de uma criança, ela tem um avião, ela tem um carrinho, um helicóptero, um videogame e um urso de pelúcia. Ela vai pegar esses 5 objetos e vai colocar na prateleira, só que ela sempre coloca o avião e o urso de pelúcia nas extremidades. De quantas maneiras eu posso organizar esses brinquedos? Podia ser uma bandeira com cores. Por exemplo, com a cor azul, vamos supor, azul, branco, preto, laranja e vermelho. Aí vamos imaginar que ele dissesse, olha, essas 3 cores vão ficar no meio e sempre a bandeira vai ter na ponta azul e vermelho na ponta. E essas 3 letras vão embaralhar. É a mesma coisa. Então eu posso, podem representar cores. Então esses anagramas são muito mais poderosos do que a gente pensa, porque eu posso usar a letra para representar coisas diferentes.
Aí alguém deve estar pensando, professor, mas eu posso resolver essa questão com o princípio da contagem, que é o que a gente vem fazendo desde o começo da aula? Sim. Quando houver restrição, o preenchimento começa pela restrição. Quantas vogais eu posso botar nessa primeira posição? 2. E quantas vogais eu posso botar lá no final? 1. Veja que eu tenho 5 letras. Eu já usei a vogal no começo, uma vogal no fim, sobraram quantas letras? 3. Usando mais uma, 2. E depois? 1. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a mesma coisa, 12. Claro. E aí, diz para mim no chat, você preferiu usar a permutação ou usar o princípio da contagem? Você tem liberdade, eu quero te dar essa liberdade de pensamento, essa liberdade de escolha. Legal? Bom, outra pergunta que cai muito, mas muito. As vogais vão ficar juntas. Eu disse que as vogais vão ficar juntas. Só que quando eu digo as vogais juntas, bote isso na sua cabeça. Olha lá. Quantos anagramas da palavra chuva possui as vogais juntas? Quer dizer, o C é uma letra, o H é uma letra, o V é uma letra. Mas quando eu disser que as vogais vão ficar juntas, eu vou tratar as vogais como se fosse uma letra só. É como se isso aqui agora é uma letra. Ah, 1, 2, 3, 4 letras. Exatamente. É como se, sempre que ele falar de letras juntas, objetos juntos, cores juntas, pessoas juntas, você trata como se fosse um só. Massa? Então, voltando para cá. Aqui é como se fosse a permutação de 4 elementos. É como se fosse a permutação de 4 pessoas, de 4 letras, de 4 objetos, de 4 cores. É como se o C, o H, o V, cada um fosse uma letra e o AU fosse outra letra. Porém, pode ser C, H, V, eu disse que eles vão ficar juntos, mas eu não disse que eles não podiam trocar de lugar, a U e o A. Então dá outra permutação de 4. E aí, ou uma coisa ou outra, eu somo e vai dar permutação de 4 mais permutação de 4, 2 vezes a permutação de 4. Ou, se você preferir, você vai permutar essas 2 letras aqui e isso vai me dar permutação de 2, que é 2. Mesma coisa. Então é o mesmo raciocínio. É você pensar que eu vou permutar as 4 letras de fora e permutar essas 2 letras de dentro também. É uma coisa e outra. 2 vezes 4 fatorial. O 4 fatorial dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 24, vezes 2, 48. Então eu tenho 48 anagramas da palavra chuva. Lembra que eu falei que as letras C, H, V, A, U são 5 amigos que foram para um cinema, assistir um filme no cinema. Carlos, Helga, Vitor, Álvaro e Úrsula, 5 amigos, foram para uma sessão de cinema. Eles já tinham comprado os ingressos nas cadeiras 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Eles já compraram as cadeiras numeradas da fila F, as cadeiras 11, 12, 13, 14, 15 da fila F, tá? Da sala IMAX, né? E aí o que é que aconteceu? Eles pegam e vão sentar de qualquer forma. De quantas maneiras eles podem fazer isso? 120. Concorda comigo? Mesma coisa. Mas e se ele dissesse: Carlos, Helga, Vitor, Álvaro e Úrsula vão para a sala de cinema, mas o Álvaro e a Úrsula, eles são um casal de namorados e eles querem ficar sentados juntos na sessão de cinema. Como eu disse que eles são um casal, o que vai acontecer? Eles vão funcionar como se fosse uma pessoa só. Carlos, Helga, Vitor e o casal, permutação de 4, só que nas 2 cadeiras que eles ficarem juntos, eles vão ter que permutar de lugar, a U ou o A. Portanto, no final das contas, vezes 2. A mesma coisa. A mesma coisa que nós fizemos com os anagramas. Legal? Eu também podia ter feito assim. Podia ter tratado como se fossem 4 pessoas, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e multiplicava por 2 depois por fora, né? Então aqui você vai ter os mesmos 48. E para a gente fechar, né, dentro do nosso tempo, bem bacaninha, e se ele perguntasse na questão
quantos anagramas da palavra chuva não possuem as vogais juntas? Não possuem as vogais juntas. Ou seja, e se o Álvaro e a Úrsula, que eram um casal de namorados, terminassem o romance e dissesse, tudo bem, nós vamos para o cinema, mas nós não queremos sentar lado a lado. De quantas maneiras eles poderiam se organizar para fazer isso? Veja que é a mesma coisa dos anagramas, a mesma coisa. E aí vem, para a gente fechar com chave de ouro, aquele conceito da subtração que nós aprendemos. Aquele conceito que eu disse, quantos anagramas existem da palavra chuva? Nós vamos fazer 120 anagramas da palavra chuva, beleza? Só que desses 120 anagramas da palavra chuva, desse que é exatamente as vogais estando juntas, separadas, que está contando tudo, eu vou verificar quantas vezes eles vão ficar juntos, que a gente acabou de calcular também. É a permutação de 4 vezes 2, que dá 48. Então existem 48 maneiras deles ficarem, do A e U ficarem juntos. Só que a pergunta é, de quantas maneiras eles não ficam juntos? Resposta, 72. Ou seja, para quem perdeu na hora que eu expliquei sobre isso, imagina que você tem um auditório que está quase lotado, o auditório que tem lá. Qual seria uma maneira inteligente de você contar o número de pessoas presentes? Simples. Contava as cadeiras vazias, 20. 20 cadeiras vazias? Então tem 380 pessoas sentadas. Você não precisa contar as cadeiras cheias. Então é aí onde está o raciocínio. Muitas vezes o melhor é pegar o total e tirar o que eu não quero. E foi o que eu fiz aqui nessa questão. Eu peguei o número de anagramas da palavra chuva, 120, e retirei o número de vezes que dos anagramas da palavra chuva em que o U e o A estão juntos. Pronto, só isso. Eu simplesmente peguei o número, eu tirei os anagramas da palavra chuva em que o U e o A estão juntos. Se eu tirar as vezes que eles estão juntos, eu vou ver quantas vezes eles estão separados, que vai funcionar para a mesma coisa para o casal. Você tem 120 maneiras desses 5 amigos se sentarem nas cadeiras do cinema. E tem 48 maneiras do casal Álvaro e Úrsula ficarem sentados juntos. Então tem 72 maneiras deles ficarem separadinhos. A entender essa lógica que a gente está passando. Que massa, né? Que massa. Então a gente acaba tendo essa... espero aqui realmente que tenha desenvolvido bastante esse entendimento acerca dessas questões, que você tenha entendido quando é que você usa permutação, quando é que você usa arranjo, quando é que eu uso combinação. Lembrando que essa aula não foi uma aula sobre arranjo e combinação. Foi uma aula sobre princípio fundamental da contagem e, especificamente, sobre o princípio fundamental da contagem, e nós falamos também sobre permutação e anagrama, que é um assunto, que são os assuntos que mais caem nas provas de concurso. Tudo dá para a gente fazer usando essa ferramenta valiosa, que é o princípio da contagem, que são esses tracinhos, beleza? Meus queridos, então eu vou pedir para você para dar aquele like campeão, tá bom? Vocês que estão aí assistindo toda a nossa live, muitíssimo obrigado pela participação. Vocês já são alfartanos, já conhecem, né, o sistema de aula do Alfa, que é completamente diferente, que são aulas dialógicas, são aulas que todas essas aulas que nós preparamos, os materiais são padronizados, tem toda uma forma que a gente tem um treinamento para poder fazer o nosso material com muita qualidade, um material dialógico, um material que você consegue acompanhar a aula na mesma ordem que a aula está acontecendo, é a mesma ordem que o material está para você. Então, sem dúvida nenhuma, para você que está se preparando para as carreiras militares, é a melhor opção, disparadamente a melhor opção para você que está se preparando. Beleza? Bom, então, né, vamos trabalhar forte aqui na nossa próxima semana. Próxima semana eu vou trabalhar aqui com você
também outra live na quinta-feira, também às 3h30. Então vem com a gente, nós vamos esperar você nessa live. Vai ser um prazer incomensurável, sem a menor sombra de dúvidas, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, né? Aguardo vocês quinta-feira. Segue a gente lá nas redes sociais para a gente poder passar sempre isso. Segue o AlphaCom nas redes sociais. Se você não é inscrito ainda aqui, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho para receber sempre essas notificações, tá joia? Então, depois, qualquer coisa, fala comigo lá que eu passo o link para você pegar esse nosso materialzinho. Então, um forte abraço, tamo junto na construção do seu conhecimento para o alto e avante. Valeu demais!